Os homens que passam pela instituição, eles vêm por demanda espontânea, isso é importante dizer, porque os homens que vêm pela Lei Maria da Penha, ou os homens que são penalizados pela Lei Maria da Penha, hoje já tem um serviço no Rio de Janeiro ligado exatamente à vara de violência doméstica contra a mulher. Então, os homens que chegam até o Instituto NOUS, depois da vigência da Lei Maria da Penha, são homens que buscam espontaneamente esse trabalho. É importante dizer que nós não consideramos esse trabalho como um trabalho psicoterápico. Ele tem efeitos terapêuticos, mas o que a gente faz com esses homens é exatamente questionar sobre essa construção da masculinidade para que eles possam, então, perceberem que existem tantas maneiras de ser homens quanto são os homens, que não existe só uma maneira única e exclusiva de expressar a sua masculinidade. Então, a importância do trabalho, desse tipo de trabalho, é exatamente isso: reconstruir ou desconstruir a masculinidade que é prevalente e mostrar que existem outras possibilidades de ser homens. Isso a gente considera como uma prevenção, que a gente chama de prevenção terciária, ou seja, esses homens eles já se envolveram em situações de violência, mas é importante que a gente faça esse trabalho para que esse comportamento não se perpetue, não tenha uma continuidade, porque isso a gente percebe nessas situações de violência. Nunca se resume a 1, 2 episódios, sempre são vários episódios que ocorrem. Então, a gente poder cessar o comportamento violento, mesmo que aquele casal que motivou a vinda dele para cá já não exista mais, ele já tenha se separado, ele provavelmente vai encontrar outra parceira, outra pessoa com quem ele vai se relacionar. Então, é importante que ele não repita esse comportamento. Então, a prevenção, que a gente chama de prevenção terciária, é exatamente isso, para que não haja outros episódios de violência e para que as consequências negativas daquele episódio de violência possam ser diminuídos. Uma diferença que a gente percebe entre homens mais velhos e homens mais novos é a frequência dos atos de violência. Eu quero dizer o seguinte, quer dizer, os homens mais jovens, eles parece que banalizam mais as situações de violência, então agridem com mais frequência as suas companheiras, mas os homens mais velhos, embora agridam com menos frequência, quando agridem provocam mais consequências do que os homens jovens. Quer dizer, parece que a violência praticada pelo homem jovem, apesar de ser mais frequente, ela é menos danosa ou menos intensa, se é que a gente pode dizer assim, em termos físicos, não em termos psicológicos, que a gente não tem como averiguar, né, a extensão do dano causado aí nessas situações. É importante assinalar que a violência, do nosso ponto de vista, é um comportamento aprendido, ou seja, a grande maioria, cerca de 80% dos homens que chegam até a instituição, ou seja, de homens que já agrediram, têm um histórico de agressão contra a mulher, 80% deles, quando a gente vai averiguar a história, eles foram vítimas ou testemunhas de violência na infância, ou seja, eles presenciaram brigas ou violência entre seu pai e sua mãe, ou foram eles mesmos vítimas de violência dentro de casa. É por isso que é tão importante a gente prevenir a violência contra crianças e adolescentes também, de incentivar as famílias a não utilizarem castigos corporais ou tratamento degradante, humilhante na educação das crianças, porque as crianças aprendem que a violência é uma possibilidade na resolução dos conflitos. Ou seja, quando a gente bate numa criança para corrigir um comportamento com a intenção de educar, a gente está passando para ela também a mensagem de que quando você é contrariado, você pode agredir, é legítimo agredir. Então isso a gente tem que corrigir na própria educação que os pais dão aos filhos, para que essa violência não seja reproduzida depois no ambiente familiar dessa criança que, quando cresce, forma sua família e acaba, mesmo que tenha críticas ao tratamento que era recebido na sua casa, ele se vê repetindo esse comportamento com a sua mulher e com seus filhos dentro de casa.
Então aí a importância da gente trabalhar e mostrar que existem formas pacíficas de resolução de conflitos em que a gente não precisa usar a violência para resolver esses conflitos.